dia de hoje. Eu vejo que aquela mulher chega ali e o primeiro obstáculo que ela tem que enfrentar, tem que erguer a cabeça e partir em frente, é a multidão. A Bíblia diz que quando ela toca nas orlas de Jesus, Jesus olha e fala assim: ei, espera aí, tem alguma coisa diferente aqui. Alguém me tocou. Aí eles dizem assim, observe o que eles dizem. Eles dizem assim: mas Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Quando o Senhor está dizendo que alguém te tocou? Aí Jesus fala assim: não, é porque de mim saiu virtude. Sabe o que eu vejo aqui? É uma lição, irmãos. Não é qualquer um que Jesus vai abençoar. Não é qualquer um, ele vê a sua necessidade, ele vê o que você está passando. Quando ele disse assim: eu vi que de mim saiu virtude, ele estava dizendo: quem me tocou estava precisando de um milagre, quem me tocou estava precisando de algo. Jesus naquele momento sentiu a decadência de alma daquela mulher. Nessa noite eu quero te dizer: se você tocar nas orlas do Senhor, ele vai dizer assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém lá naquela igreja está precisando de um milagre. Quem aqui precisa de um milagre nesta noite? Rompe a multidão, rompe os obstáculos. Isso é só um processo no seu ministério, isso é só um processo na sua vida. Vamos ver aqui em cima desse público. Nem imagino o que eu já passei. Vamos mais para frente. O segundo processo que eu vejo na vida daquele homem é o processo do tempo. Observe bem no verso 5. Ele diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. O tempo machuca, o tempo dói, não dói? Eu respeito as suas circunstâncias, eu respeito a sua experiência, eu sei que o tempo machuca. Eu só tenho 23 anos. Dia 15 de maio eu faço 24 anos, mas eu sei o que é o tempo. Eu demorei 5 anos para estar aqui. Isso aqui é uma promessa de Deus, mas só Deus sabe o que o tempo fez comigo. O tempo tenta apagar a nossa chamada. O tempo tenta apagar o nosso ministério, as nossas promessas. Mas nessa noite eu vim aqui te dizer: isso é só um processo, irmão. Isso é só um processo, obreiros. Isso é só um processo, irmão, do círculo de oração. Isso é só um processo. Seu marido vai vir para a igreja, seu filho vai vir para a igreja, seu irmão vai vir para a igreja, seus parentes vão vir para a igreja. Passe o tempo que passar, eles vão vir. Isso é só um processo. O tempo é só um processo. Entenda isso nesta noite e começa a adorar a Deus. Diga: Deus, agora eu sei porque está demorando, os meus joelhos estão calejados, eu já não tenho lágrimas mais para chorar. Mas hoje você está entendendo o que é isso. É só um processo e ele pode se findar nessa noite. Ele quer ver a sua necessidade. Ele quer ver se você precisa mesmo desse milagre, se você vai valorizar mesmo. É por isso que vem esses processos nas nossas vidas. Observe bem: Davi foi ungido com 13 anos, 17 anos melhor dizendo. Davi foi ungido, e a Bíblia diz que Samuel chegou ali e ungiu Davi. E o que me deixa mais triste nisso é que Davi volta para o pasto. Sabe por que Davi voltou para o pasto? Ele voltou para lutar com ovelha, para lutar com leão, para proteger ovelha. Ele voltou para o pasto novamente depois de ter tido uma grande promessa na sua vida. O Senhor ali estava ungindo um rei, estava separando um rei do seu povo. E agora volta Davi cabisbaixo. Isso só foi uma janta, um almoço. Só molharam minha cabeça, só fizeram promessas para mim. Eu imagino ele dizendo assim: a Bíblia não diz, eu estou conjecturando nessa noite. Mas eu quero te dizer que passa 17 anos. Passa 17 anos depois que ele luta com o urso, leão. Depois que ele luta com Golias. Vai lá, degola Golias. Depois de 17 anos, irmão. Depois de 17 anos, Davi se escondendo de Saul, tocando harpa. Está lá o rei subindo no trono com 30 anos. Irmãos, nessa noite eu quero liberar uma porção da palavra profética sobre a vida, sobre a sua vida. Esse
quero ir para a igreja. Se você acreditar nisso, dá um brado de glória a Deus. Só tem uma dificuldade que nós enfrentamos. A Bíblia diz que por onde Jesus passou, pastor, Jesus fez milagre. Mas só teve um lugar que ele passou e ele não fez muitos milagres. Nazaré. Sabe por quê? Por causa da incredulidade do povo. Nessa noite eu quero te convidar a acreditar nessa palavra. Nessa noite eu quero te convidar comigo, por gentileza. Acredite nessa palavra. Eu saí de Uberlândia. Eu passei por um processo tão terrível para estar aqui profetizando na sua vida hoje. Que isso é só um processo da sua conquista. Não desista, não desista, não desista, porque isso é só um processo. Acredite, acredite, aqui não é Nazaré. Eu acredito nisso. Isso aqui é a casa da misericórdia. Isso aqui é a casa da misericórdia. Eu acredito nisso. Terceiro processo, nós vamos observar aqui no verso de número 7, para nós finalizar. Verso número 7, a Bíblia diz que quando Jesus chegou até ele, falou: quer ser curado? Agora que vem o negócio, pregador. Agora que vem o negócio que eu fiquei preocupado. Jesus chega aqui, pergunta para o camarada ou para a senhora, com todo respeito, me perdoe a força de expressão: você quer o seu milagre? Você quer algo da minha parte? Você precisa de algo? Aí nós vamos lá e vamos questionar: Senhor, mas não tem ninguém. Se fosse eu, Jesus chegasse aqui agora e falasse assim: Flávio, você quer pregar em Camboriú? Meu Deus do céu, que é mesmo. Eu ia falar assim: não, Senhor, mas eu não tenho padrinho. Não, Senhor, eu não vou porque eu não tenho ninguém que me leve. Aquele rapaz, ele foi infeliz porque não tem ninguém. Não tem ninguém que me leve até o tanque. Quando eu chego lá, outro entra no meu lugar. E que processo é esse? Solidão, alma ferida. Não tinha ninguém ali para falar com ele. Lá no capítulo de número 1 de Jeremias, nós vamos ver um rapaz. Muita gente bate em Jeremias, porque Jeremias era covarde. Jeremias estava correndo da sua chamada. Mas não, eu acredito que naquele momento ali, no verso 5, quando Jeremias disse assim: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Jeremias estava com a sua alma ferida, a sua autoestima baixa, não tinha ninguém que dava tapinha nas costas dele e dizia: Jeremias, um dia você vai ser profeta. Não tinha ninguém que chegava em Jeremias e dizia: Jeremias, um dia você vai ser alguém nessa vida, um dia você sai dessa pindiba, um dia você sai dessa miséria. E por isso Jeremias disse: Senhor, você vai usar logo eu, que não sei falar, que não tenho estudo. Irmãos, lá no bairro Guarani, o meu apelido era Carroça. Ninguém dava nada por mim, eu só tinha a terceira série. Eu sou, irmãos, até hoje, pela misericórdia do Senhor, eu não sou ninguém não. Mas naquela época eu era um drogado. Hoje, Deus, eu cheguei na casa da minha mãe, fui buscar ela de moto na casa dela. Cheguei lá e falei: mamãe, vamos passar o dia junto. Ela me trocou por 2 cervejas. Ela falou: não, eu vou ficar na casa da minha irmã, porque lá nós vamos beber. Eu moro no fundo da igreja, sou obreiro, líder de jovem. Ela falou: lá não pode beber. Eu me entristeci. O meu pai, graças a Deus, está melhor, mas meu pai foi mendigo. Meu pai me dava droga para me usar quando eu era criança. Mas um dia eu entrei dentro da casa da misericórdia, encontrei com esse homem aqui, ó. E ele me levou para uma casa de recuperação, irmão. E eu passei por esse processo difícil. Eu passei pelo processo da multidão, porque muitos diziam para ele: para, Luiz Mário, esse menino não tem futuro. Muitos diziam para ele: você é doido, está investindo num rapaz desse, pagando casa de recuperação, você nem conhece esse camarada. Eu cheguei lá com o cabelo trançado, grande, noiado, doido, alucinado, com a camiseta de cavalo, um bermudão, brincos na orelha, e ele apenas me conquistou com uma palavra.